Fala galera, beleza? Professor Hernandes na área para a última aula de Química do ano. E aí, meu primeiro ano mais lindo desse Brasil, meu primeiro ano A, meu primeiro ano B e meu primeiro ano C. Espero rever vocês todos o ano que vem. Então hoje nós vamos finalizar aí o nosso conteúdo. Eu falei para vocês que a gente ia fazer uma breve revisão sobre esses cálculos estequiométricos. Eu vou deixar com vocês também dois exercícios que eu peguei da apostila do terceiro ano, eu achei bem interessante, né? Então, eu vou deixar aí dois exercícios que eu peguei para vocês. São exercícios que falam do Enem, que a gente trabalha bastante. Então, eu gosto bastante desses dois exercícios que eu vou deixar aí para vocês no finalzinho, ok? Então, aproveitem o vídeo, aproveitem a nossa aulinha de revisão aí de cálculos estequiométricos. Vamos lá agora! Pessoal, quando você fala de cálculo estequiométrico, é importante que você sempre se lembre das leis ponderais, né? A lei de Dalton, que falava em relação à quantidade de átomos, os átomos eles são conservados. A lei de Lavoisier, que falava aí sobre a referência das massas, que também são conservadas. A lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, e a lei também de Gay-Lussac, quando você falava aí sobre o número de mols. Cada reação, principalmente em espécie gasosa, tem um número de mols aí fixo ocasionando. Então, sempre é importante que você se lembre dessas leis. Às vezes pode cair alguma questãozinha aí relacionada, alguma somatória, alguma alternativa. E se você estiver falando de molécula, você sabe que eu vou transformar isso de 6 vezes 10 a 23, ou um mol. E eu também posso falar que essa massa é igual a 44 gramas. Reage com 6 vezes 10 a 23 moléculas, 1 mol ou 18 gramas. Então, sempre é importante você se lembrar. O que é a pergunta que o exercício faz? É o número de mols? Você vai transformar em número de mols. A massa, você vai usar como um padrão a massa molar aí da substância. E, principalmente, gente, por favor, não se esqueçam de balancear. É tanto que eu tenho aí alguns passos a seguir nos cálculos estequiométricos, a própria apostila que tem também, né? Eu tenho alguns passos, né, que eu já comentei com vocês, que antes de mais nada seria escrever a equação devidamente balanceada, depois escrever as proporções molares de cada uma dessas substâncias envolvidas, né? Identificar quais são as substâncias, qual que é o meu problema, né? E obter esses valores. E por último, relacionar os dados fornecidos ou uma substância que você quer conhecer, geralmente por meio de regra de 3. Eu peguei essa imagem da página 1 e coloquei justamente aqui, ó, do jeito que está, eu coloquei essa imagem para justamente a gente poder corroborar com a ideia da síntese da amônia. Repare que se ele estiver trabalhando com a proporção molecular das moléculas, aqui eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 é 23. Reage com 6 vezes 10 a 23, 1 mol. E aqui eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 também. A proporção ponderal, né, de 3 para 1 para 2, né, e é claro a proporção volumétrica, se eu estiver trabalhando com volume, 22,4 litros vezes 3, 22,4 litros vezes 1, 22,4 litros vezes 2. Está vendo que aqui eu estou usando 22,4 litros, né? Não estou usando 22,7 litros aí, que é o novo valor fornecido. Isso depende bastante do vestibular que você for trabalhar. Em todo caso, se no exercício não falar para você adotar a nova unidade, né, você pode trabalhar com 22,4. E está aqui, ó, qualquer que seja a solicitação do cálculo estequiométrico, utiliza-se uma regra de 3 que pode ser resolvida usando o seu esquema a seguir. Bom, a equação química balanceada, essa aqui é a proporção que nós temos, né? Depois é a proporção entre o dado e a pergunta do problema, né? Então a gente consegue facilmente determinar essa ideia. Aí nós vamos falar dos casos especiais que estão relacionados com o cálculo estequiométrico, né? Primeiro é quando você fala de massa. Esse exercício eu já comentei com vocês, eu já fiz esse exercício aqui com vocês numa aula. Então, vou repetir ele, mas vocês conseguem deduzir facilmente. O exercício que eu coloquei aqui foi justamente como podemos calcular a massa de hidróxido de lítio que deve ser colocada nos equipamentos
que retiram gás carbônico de uma espaçonave para uma missão espacial completa, vamos considerar que a duração da viagem seja de uma semana. 3 astronautas façam parte da missão e que a massa de gás carbônico que uma pessoa exala por dia seja de aproximadamente 1,1 kg. Bom, a pergunta dele foi justamente essa, ó. Qual que é a massa que você deve ter de gás carbônico, né? Que você deve retirar de gás carbônico em uma semana, né? Então, se você tem aí uma semana por dia e por pessoa é 1,1 kg, então eu tenho que saber esse cálculo aqui, quanto que é essas 3 pessoas em uma semana. Então, aqui eu já tenho, né, 23,1 quilos ou 23 mil gramas, porque eu peguei 3 vezes 7 vezes 1.100. Esse é o valor que a tripulação durante uma semana tem que elaborar. Segundo passo, mano, você tem que fazer a sua reação. Tá aqui a minha reação. Eu tenho o gás carbônico mais hidróxido de lítio formando carbonato de lítio mais água. Prof, eu preciso fazer essa reação? Precisa. Prof, é difícil? Não. Você tem aqui uma reação de neutralização. A diferença é que você tem um óxido ácido reagindo com uma base, formando sal e água. E aqui justamente a gente já tem a nossa pergunta. Repare que eu tive que balancear a minha reação, por quê? Se eu não balanceasse a minha reação, esse 2 não ia ser multiplicado. Aqui eu tenho só 24 gramas, então o cálculo ia dar errado. O valor padrão que você tem é 44 gramas reagem com 48 gramas. Esse é o valor padrão. Por isso que eu preciso balancear a minha reação. Se eu não balancear aqui, não vai dar certo. É claro, vou colocar aqui a minha pergunta e o meu x. Vou fazer uma multiplicação cruzada, vou chegar no meu resultado de 25,2 quilos ou 25.200 gramas. Bom, essa daqui é a relação de massas. Às vezes, você também pode ter uma relação de massa e volume. Aqui basta você se lembrar do coeficiente estequiométrico, né? Então, a reação de formação do gás acetilano a partir de carbeto de cálcio representada a seguir. Então, aqui eu tenho carbeto de cálcio mais água reagindo e formando hidróxido de cálcio mais o acetileno aqui, né? Para quem não conhece, esse aqui vai ser o acetileno, o etino. Calcule o volume do gás acetileno a partir de 128 gramas de carbeto. Bom, a pergunta dele é volume, massa. Então, de um lado vai estar a massa, que é os 128 gramas de carbeto de cálcio, e do outro lado vai estar o meu X volume. Na minha equação, vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho que balancear a minha equação, eu vou colocar aqui um 2 aqui apenas, né? Aqui não mudou, a proporção vai ser 1 para 1. Lembrando que a minha pergunta é o volume do gás acetileno com o carbeto de cálcio. Então, a pergunta é entre o primeiro membro da reação e o último membro da reação. Vou observar os coeficientes estequiométricos, mas, como eu tenho a massa, o que eu vou fazer? A minha massa molar, né? A minha massa molar é 64 gramas, está para 22,4. 128 gramas está para X. Aqui, gente, vai ser exatamente o dobro. Se vai ser o dobro, 22,4, obviamente vai ser 44,8. Então, a pergunta, repare que eu não precisei usar água e eu não precisei usar também o hidróxido de cálcio. A pergunta foi entre o carbeto de cálcio e o acetileno. Então, a relação em número de mols eu usei com os dois. De um lado foi a massa, do outro lado foi o meu volume. Ok? Então, muito fácil para a gente poder trabalhar. Eu tenho 3 situações especiais quando você fala de cálculos estequiométricos. O primeiro é o que envolve rendimento. Nem toda reação química ela vai trabalhar em 100%, né? A gente fala isso nas reações no sistema fechado. Mas as reações naturalmente acontecendo, nem sempre vai acontecer com 100% de rendimento. Então, as reações químicas envolvem de forma direta ou indireta percentuais de rendimento. Por vezes, pela teoria, espera-se obter uma determinada quantidade de produtos, porém, no processo experimental, que eu disse para vocês, né? Essa quantidade não é obtida. Esse fenômeno é bastante comum, já que na teoria não são previstas as perdas ocorridas em processos industriais. Desse modo, quando são obtidos valores práticos ou experimentais iguais ou teóricos, a reação tem um rendimento igual a 100%. Em caso contrário, uma regra de 3 vai determinar o rendimento dessa reação. Por exemplo,
Esse aqui é o meu valor teórico, 100%. Esse aqui é o meu valor experimental. Então, X é o rendimento da reação obtido. Então, às vezes ele pode perguntar o valor real ou o valor do rendimento, ou ele pode fazer o contrário. O rendimento ele também pode ser calculado, gente, pela razão, a quantidade obtida dividido pela quantidade esperada. É claro, como é porcentagem, vezes 100. Esse valor aqui ó, vai ser sempre menor que 1, ou igual a 1 se considerarmos igual a 100% aí, ok? Bom, vamos fazer um exemplo. A combustão de 36 gramas de grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual o rendimento da reação? Bom, ele já deu o resultado para a gente, ele quer saber o rendimento dessa reação. Eu tenho um valor teórico aqui. O valor teórico eu preciso, antes de mais nada, montar a minha equação. Então, está aqui a combustão do grafite, carbono mais oxigênio gerando gás carbônico. A reação está devidamente balanceada. Vejam só, eu tenho 1 mol para 1 mol, ou seja, eu tenho 12 gramas para 44 gramas. É claro, qual que é a FEL e a minha pergunta? 118 gramas para 36 gramas de grafite. Vou colocar aqui, ó, 36 gramas de grafite está para M. Até porque esse é o meu valor real. Eu posso fazer o cálculo do meu valor previsto, ou seja, o 100%. Se esse resultado for igual a 118,8, significa que é com rendimento de 100%. Se esse valor for inferior a 118,8, significa dizer que esse valor é menor que o meu rendimento. Reparem que a minha massa deu 132 gramas. Isso significa dizer que o meu rendimento total seria 132 gramas. Prof, eu consigo calcular o rendimento? Consigo. É só você pegar o valor que você obteve dividido pelo valor real. O valor que você obteve, 118, dividido por 132. É claro, está para 100%. Logo, esse resultado foi de 90%. Né? Então, esse daí é a parte quando a gente fala cálculos com rendimento. Na apostila de vocês aparece justamente isso. Ó, lá na página 13, nós temos aqui os rendimentos. Olha só, lá na página 3, no segundo parágrafo, gostaria de frisar uma parte importante. Na prática, é quase impossível que uma reação apresente rendimento igual a 100%. Deixa grifado isso para mim, o segundo parágrafo, na página 3, cálculo estequiométrico em reações com rendimento total. Então, na prática, é quase impossível que uma reação apresente rendimento igual a 100%. Isso acontece porque a reação não se completa. Reações reversíveis. Ou porque ocorrem perdas físicas ou químicas durante a reação. Então, nós sabemos que as reações reversíveis são reações onde você estuda, por exemplo, o equilíbrio químico. Então, são reações com rendimento menor que 100%. Tá aí o gancho que eu gostaria de dizer para vocês. Às vezes, você pode fazer um gancho ali com equilíbrio químico ou com algo semelhante. Lembrando para vocês que as reações reversíveis ou as reações com rendimento menor que 100%. Nesse caso, é importante saber que o rendimento é o quociente entre a quantidade de produto realmente obtida e a quantidade do produto que seria teoricamente obtida. Segundo a equação química correspondente, isto é, segundo a lei das reações químicas. Então, muito cuidado quando você fala reações com rendimento menor que 100%. Né? Então, essas reações com rendimento menor que 100% são reações reversíveis. Fica a dica para você. Então, às vezes pode aparecer um termo aí, ó, reações reversíveis. Né? Aqui a gente tem um exemplo que essas reações com percentual de rendimento. Uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio produziu por decomposição térmica 66 gramas de gás carbônico. De acordo com a equação a seguir, determine o percentual ou grau de rendimento. Bom, aqui você tem o valor real. Agora, por meio da equação química, a gente vai fazer o valor teórico, que vai ser o nosso 100%. Está aqui. Né? Eu tenho 100 gramas, a massa molar do carbonato de cálcio está para 44 gramas. A pergunta é carbonato de cálcio e gás carbônico. E eu tenho uma amostra de quantos gramas? 200 gramas. Então, o meu valor aqui, gente, ó, meu valor aqui era para dar, teoricamente, né? Era para dar, se esse valor for maior
que 66 é sinal que essa reação é com rendimento menor que 100%. Obviamente, repare que o meu valor aqui foi 88 gramas. Então, o meu 88 gramas nada mais é do que o meu valor teórico, mas na realidade foi 66. Eu posso fazer justamente esse percentual que nós temos aqui. Ou seja, o meu rendimento nada mais é do que o meu quociente, que é o valor que você encontrou, né? O valor que eu encontrei aqui, que era 66, dividido por 88, vezes 100, que a gente vai ter o nosso rendimento. Ou seja, o rendimento nosso vai ser de 75%. Então, estes são os cálculos envolvendo percentuais de rendimento. Vamos falar de um tipo de cálculo estequiométrico bastante importante, principalmente quando você tem reagente em excesso, onde geralmente um vai ser o excesso e o outro vai ser limitante. Isso é importante porque quando você for falar de soluções, mistura de soluções com ocorrente de reação química, no caso, uma neutralização. Isso é importante quando você for falar aí, por exemplo, de equilíbrio químico, onde você sempre vai considerar o fator limitante sempre o menor valor encontrado. Lembre-se, gente, que o reagente limitante é aquele, né, que determina a quantidade do produto que se formará na reação. Ele obedece à proporção estequiométrica. Prof, se não obedecer à proporção estequiométrica, eu posso falar que ele é o reagente em excesso. Então, muito cuidado com isso. Olha só, na apostila de vocês nós temos assim. No primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, lá da página 2, eu tenho cálculo estequiométrico em reações com excesso de um dos reagentes. Como proceder para verificar se existe reagente em excesso e, em caso afirmativo, identificá-lo? Escolhe-se arbitrariamente um dos reagentes, por exemplo, o reagente 1, e a partir de sua quantidade calcula-se com o auxílio da estequiometria, a do outro reagente 2. Se a quantidade calculada for igual à fornecida, não há excesso de nenhum dos reagentes. Então, gente, se a proporção que você trabalha for calculada e for igual à que você recebeu, não tem excesso. Agora, se ela for menor que a fornecida, há excesso do reagente 2. Se ela for maior que a fornecida, há excesso do reagente 1. Após constatar se há reagente em excesso, execute uma regra de 3, estando atento somente a utilizar a quantidade do reagente limitante, o reagente que foi totalmente consumido. Então, aqui nós temos reagente em excesso, substância que sobra numa reação química por estar em quantidade além daquela requerida pela proporção estequiométrica. Então, se você fizer a proporção estequiométrica, por exemplo, 1 para 3 para 2, aí a outra reação vai ter que ser o quê? 2 para 6 para 4. Ok? Se não obedecer, né? Se não obedecer, a gente vai ter esse valor de reagente em excesso, né? E o reagente limitante, desculpa, substância que determina a quantidade do produto que se formará na reação, obedecendo a proporção estequiométrica. Então, fique bem claro para vocês. Se obedece a proporção estequiométrica, reagente limitante. Se não obedece a reação estequiométrica, vai ser o reagente em excesso, ok? Tá bem claro isso para vocês? Bom, vamos colocar um exemplo aqui que eu comentei nas aulas passadas. Quando você tem o nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, formando amônio. Vou balancear a minha reação, vou ter a proporção de 1 para 3 para 2. Reparem que eu trabalhei com valores 2, 7 e 0, né? E a minha reação se processou em 2, 6 e 4. Reparem, gente, que aqui a minha proporção estequiométrica, se eu dobrei a minha referência aqui, ó, 1 para 2, aqui era para ir de 3 para 6. Só que foi o quê? 7. Então, ele não está de acordo com as proporções estequiométricas. Então, com certeza, o hidrogênio aqui é o reagente em excesso. O limitante é o gás nitrogênio. Então, sempre você vai obedecer a proporção estequiométrica. Se obedeceu a proporção estequiométrica, não tem reagente em excesso. Se
não obedecer à reação, se tiver um valor a mais, por exemplo, aqui, ó, aqui era para ser o dobro, então era para ser 6, só que foi 7. Aqui nós teremos o reagente em excesso. É justamente isso que a gente consegue deduzir aqui, ok? Vamos fazer o nosso exemplo. Cálculo estequiométrico com reagente em excesso. 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados a 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após completar a reação, restarão. Bom, você vai saber qual que está em excesso. Antes de mais nada, preciso fazer a minha equação. Está aí a minha equação e preciso também balancear a minha equação. A minha reação já está balanceada e percebo, 1 mol de ácido sulfúrico está para 1 mol de hidróxido de cálcio. A pergunta é, 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados com 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Então, a pergunta é entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio. Então, 1 mol para 1 mol. Massa molar dele, 98,74. Aí ele fala, são adicionados a 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso, após completar a minha reação. Repare que aqui eu escolhi um dos dois. Eu escolhi aqui para poder testar o hidróxido de cálcio. Ou seja, se esse resultado der exatamente igual a 10, significa dizer que a reação não estará em excesso. Porém, todavia, entretanto, olha a proporção estequiométrica que nós temos aqui. 74, 7,4 é dividido por 10. 98 dividido por 10 era para ser 9,8 e não 10 gramas. Então, você já chega à conclusão de que é o ácido sulfúrico que está em excesso. Repare que vai sobrar 0,2 gramas do meu ácido sulfúrico. Então, o ácido está em excesso, né? Então, repare que a minha massa em excesso nada mais é do que essa diferença, ou seja, 0,2 gramas de ácido sulfúrico. Reparem, gente, que eu obedeci à proporção. Se você dividiu por 10 no primeiro, o outro também tem que ser dividido por 10. E assim sucessivamente, né? Então, eu preciso sempre respeitar essa ideia. Quem que é o reagente em excesso? Quem que não é? Sempre você escolhe um ou outro para você determinar. Na apostila de vocês, nós temos alguns exemplos. Eu tenho um exemplo do pentóxido de hidrogênio, né? Repare que na apostila de vocês, a gente tem assim, ó, 5,6 litros de pentóxido de nitrogênio gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão, são passados por uma solução aquosa com 30 gramas de hidróxido de sódio. Calcule-se a quantidade de matéria de nitrato de sódio formada. Aqui a gente tem justamente esse valor e, é claro, esse valor em excesso. Você consegue deduzir que a quantidade formada aqui não foi exatamente fornecida, até porque esse valor em excesso, se não me engano, vai ser 10 gramas aqui. Então, dá para você observar nessa reação, né? E por último, vamos falar de cálculos estequiométricos com impureza. Nós sabemos que você não encontra as substâncias sempre formando substâncias puras. Você não encontra uma molécula ali, um composto sempre formando uma substância pura. De maneira geral, você encontra ela na forma de mistura. Por isso que a gente trabalha com o meu grau de pureza, ou, né, esse resultado, esse coeficiente de pureza que nós temos. Vejam só. Na maioria das reações, os reagentes envolvidos não formam substâncias puras, mas sim com a presença de impurezas. A presença de impurezas faz com que nem toda a massa de uma amostra reagente seja convertida em produto da reação. O pensamento é mais ou menos similar ao rendimento. É tanto que você tem o grau de rendimento e o grau de pureza. O grau de pureza é a massa da substância pura dividido pela massa total aí encontrada, né? Por isso que a gente tem aqui, ó. Eu peguei justamente da forma que está na apostila de vocês. Eu tenho o grau de pureza, representado por P, é o quociente entre a massa da substância pura dividido pela massa total da substância, que é a massa da substância pura mais a minha impureza.
Posso determinar também a minha porcentagem. Se eu multiplico por 100, meu resultado, eu vou ter o quê? A minha porcentagem. E eu posso, inclusive, determinar a massa total da amostra e eu posso também determinar a massa da substância pura. Ou seja, a massa total da amostra multiplicada pelo grau de pureza fornece a massa da substância pura. Lembrando, gente, que se esse valor for igual a 100%, significa dizer que você está trabalhando com substâncias puras. Vamos ver como que fica um exercício desse jeito. Eu peguei, inclusive, o exercício lá da apostila de vocês, da página 3, o exercício resolvido número 1. Olha só, nós temos ele da seguinte maneira. Deseja-se obter 11,2 litros de gás carbônico, medidos nas condições normais de temperatura e pressão, pela calcinação de calcário, com 80% de pureza. Pronto, você já recebeu aí 80% de pureza. Qual é a massa do calcário desejada? Bom, aqui você vai fazer a minha decomposição, né? Decomposição do carbonato de cálcio, vai gerar óxido de cálcio mais gás carbônico. E é claro, por favor, aqui, gente, eu quero obter 11,2 litros, mas na minha reação eu tenho o quê? Eu tenho 100 gramas de um lado, eu tenho 22,4 do outro. Repare que eu tenho a minha substância, eu faço o cálculo da minha substância encontrada aqui, eu nem preciso fazer na realidade. A massa da substância pura, eu nem preciso fazer esse cálculo, eu já faço ele substituindo. Eu coloco a massa total vezes 0,8. A massa total que você tem aqui, né? A massa total que você tem aqui, justamente, você vai substituir esse meu resultado. Obviamente, massa total vai ser igual 100 vezes 11,2 dividido por 0,8 vezes 22,4. Multiplicando o total, 62,5 gramas. Ou seja, serão necessários 62,5 gramas de calcário. É interessante notar que esse resultado aqui vai ser proporcional aos 80% estudados. Então, quando você fala desses três casos, de reagente em excesso, de reagente com rendimento e de reagente de impurezas, a gente só tem que tomar cuidado aí quanto que é a proporção onde cada um está reagindo, ok? Bom, aqui nós temos alguns exercícios que eu vou fazer com vocês na próxima aula. Minha aula está passando dos 28 minutos, 28, 29 minutos aí, então não vai dar tempo, vou estourar demais esse tempo. Então, vamos supor, a gente fez mais ou menos essa aula para a gente poder fazer aí uma revisãozinha sobre cálculo estequiométrico. Na próxima aula, a gente vai fazer essas atividades em sala. Exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, até a gente terminar todos esses exercícios, beleza? No mais é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Se precisar, manda mensagem para o prof. A gente está aí. Vai tentando fazer esse exercício 1 e 2. Confesso para vocês que ele demora um pouquinho para a gente fazer, até porque não vai dar para a gente poder terminar, mas fica como tarefa, fica como um desafio. Faça a questão 1 e faça a questão 2 para a gente aqui, para você ver se seus cálculos estão corretos, beleza? Forte abraço a vocês, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Obrigado.